Fala galera, beleza? Ramon aqui de novo com vocês. É um imenso prazer estar aqui para mais aulas de matemática básica, aula 2 de subtração. Nessa aula aqui, nós veremos o conjunto dos números inteiros, a sua representação na reta numérica. Vamos ver as aplicações, as propriedades que valem para adição, mas não valem para subtração. E também exercícios resolvidos sobre o tema, beleza? Vão aprender subtração? Clique em curtir, tá? Faça comentários, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? Vamos lá, então vem comigo. Subtração. Até o momento, estudamos o conjunto n dos números naturais, tá certo? Agora, vamos estender o nosso campo de números para o conjunto que chamamos conjunto Z dos números inteiros. Então, para estudar subtração, a gente tem que entender que conjunto é esse, né? O conjunto dos números inteiros. Vamos relembrar que o conjunto dos números naturais é um conjunto de contagem, tá certo? Então, a gente começa contando os elementos, ó, 0 elementos, 1 elemento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... E lembrando que esse conjunto é infinito, tá bom? Ou seja, o conjunto dos números naturais contém os inteiros positivos e o zero. O que isso significa? Significa que o zero está aqui, está dentro do conjunto dos números naturais, e n também contém os inteiros positivos, tá certo? Quem são eles? O 1, o 2, o 3, o 4 são números positivos. O 0 não é nem positivo nem negativo, ele é neutro, tá? O conjunto Z dos números inteiros, nós acrescentamos os números que chamamos de inteiros negativos, beleza? Pois são muito importantes para as nossas aplicações, beleza? Então, como que a gente vai fazer? O conjunto Z dos números inteiros, como que ele é definido? Ele é definido, tá? Pelos números inteiros positivos, pelo zero e pelos inteiros negativos, tá? E observemos que esse conjunto é infinito, pois possui infinitos números, beleza? Então observe aqui, ó, que daqui para cá são os inteiros negativos. São os mesmos dos inteiros positivos, só que acrescido do sinal de menos, tá certo? O conjunto dos números inteiros Z é muito importante pelo fato de estar presente em temperaturas no exterior, Canadá, por exemplo, e também é útil para noções do espaço, no caso plano cartesiano, que a gente aprende no ensino fundamental e também no ensino médio, e noções de localização e até mesmo a profundidade de um oceano, tá certo? Então, observe o seguinte, por exemplo, um oceano. Então, observe o seguinte, que o conjunto Z ele pode ser representado na reta numérica da seguinte forma. Aqui eu vou falar daqui a pouco sobre as aplicações, tá? Então, aqui eu tenho a minha origem, que é o zero. Aqui eu tenho representada a minha reta numérica, tá? E a origem. Reta numérica com um conjunto dos números inteiros. Como que a gente vai representar os números inteiros? Então, a gente vai colocar aqui o número 1, o número 2, mesma distância, tá? Aproximadamente. Número 3, número 4, número 5, número 6 e assim por diante, tá? Na mesma distância, eu vou colocar o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, também chamado de 4 negativo, 5 negativo e assim por diante, tá certo? E aí a gente representa os números todos nessa reta numérica, beleza? Tranquilo? Bom, aqui são as aplicações. Nós podemos usar os números inteiros, supondo que aqui a profundidade, colocando uma cor boa aqui para... supondo que aqui seja, por exemplo, a minha origem, tá, do plano cartesiano. Para baixo aqui nós temos, por exemplo, a zona epipelágica, a zona mesopelágica, tá? A zona batipelágica, a zona abssopelágica e a zona adopelágica. Divisão pelágica das zonas lá de
determinado oceano, tá certo? E aqui nós temos temperatura não. Aqui nós temos a profundidade em números negativos, percebemos? E aqui nós temos as várias temperaturas de Toronto, tá? Que fica no exterior, beleza? Não falamos do exterior, então a temperatura máxima é de menos 1 grau e a temperatura mínima é de menos 7,3. Por exemplo, aqui são as temperaturas mínimas e máximas. Aqui deu positivo, ó, temperatura positiva, mas aqui é negativo. Temperatura abaixo de zero que a gente chama, tá certo? Que envolve também a física, beleza? Agora vamos ver uma coisa interessante. Em N, conseguíamos realizar operações, no caso a operação de adição, e também a de subtração, onde entre dois números naturais A e B, onde a subtração só era possível quando A era menor do que B. Ou seja, o A menor do que B. É essa notação que a gente fala para fazer uma ordem entre num conjunto, ou seja, a gente está colocando que o número A é menor que o número B, tá certo? Esse símbolo indica o menor. Então, observe o seguinte, em N a gente conseguia fazer a subtração quando o A era menor que o B. A gente conseguia fazer, por exemplo, 5 menos 2, pois o meu A, o 5, agora vem comigo com a informação importante. Em N, conseguimos apenas realizar as operações entre números naturais, A e B, onde a subtração A menos B, tá? Só era possível quando o B era menor do que o A. Ou seja, o B menor do que o A. Aqui eu tenho o meu número B, esse símbolo representa o menor, e aqui eu tenho o número A. Beleza? O que significa? Bom, a gente conseguia realizar a operação de subtração, por exemplo, 5 menos 2, a gente fazia que o 2 é menor que o 5, o B é menor que o A. Então, o 2 é menor que o 5. Coloca aqui, 2 é menor que o 5. Conseguimos realizar essa operação, que dá, eu tenho R$5, eu tiro 2, eu pago 2, então eu fico com R$3, tá certo? Só que aí é o seguinte, quando eu for fazer a operação 2 menos 5, esse número não é um número natural, tá certo? Então, não conseguimos fazer a operação quando o A é menor que o B, tá certo? Não conseguimos fazer a operação. Com o novo conjunto Z dos números inteiros, que a gente está conhecendo agora, para quem está estudando pela primeira vez, podemos realizar a subtração sem se preocupar com a ordem dos números, tá certo? Vamos ver a definição do que é uma subtração. Então, vamos lá. Chama-se subtração no conjunto dos números inteiros a operação que, subtraindo um número de outro, resultará numa diferença entre dois números. Então, a notação está aqui. Vamos observar bem essa parte, que é importante, tá certo? Então, vamos lá. Notação. Aqui eu tenho aqui o meu número A menos o B, está resultando no número C. Esse A aqui, que é positivo, inclusive, ele é o nosso querido minuendo. E o B, que está com sinal negativo, é o nosso subtraendo. E o C é a nossa querida diferença. Beleza? Essa é a notação, sinal de menos a gente representa assim, certo? Um exemplo, 5 menos 2, tá certo? Acabamos de fazer, né? Coloquei o exemplo que acabamos de fazer, sem querer. Eu tenho 5 no banco, eu pago 2 para o banco, por exemplo, eu fico com 3, ok?
usamos a técnica da dívida. Essa é a técnica, essa é a dica que eu quero falar para vocês. A gente tem que usar, para fazer subtração entre números, a técnica da dívida. Eu devo um pouco, eu devo mais um pouco, eu fico devendo quanto? Se eu tenho R$ 5 no banco, eu pago 2, eu fico com 3. Isso é muito aplicável, tá? Subtração. Nesse sentido também. Além de profundidade de oceano e plano cartesiano e também a temperatura, beleza? Observação. A operação de subtração não possui as propriedades de associatividade, ou seja, se eu fizer 5 menos 2, entre parênteses, menos 3, é diferente de 5 menos 2 menos 3, tá certo? Por um lado, 5 menos 2, a gente viu que dá 3. 3 menos 3 dá 0, tá? Então, por um lado, eu tenho 0 aqui. E o 0, ele é diferente de 5 menos 2 menos 3, eu tenho 2 no banco, só que eu devo 3. Eu devo 3 e pago 2, eu fico devendo 1, tá certo? Isso aqui é exatamente igual a menos com menos, lembra da regra de sinais. Menos com menos dá mais, então 5 mais 1 dá 6. E o 0 é diferente de 6, tá? Então, não vale associatividade, não tem como 0 ser igual a 6, tá? E comutatividade da mesma forma, eu tenho 9 no banco, pago 3, eu fico com 6. Eu tenho 3 e devo 9, eu devo 9, pago 3, eu fico devendo 6, tá certo? Porém, possui algumas propriedades que estudaremos em aulas posteriores, que são mais aprofundadas, tá? Para quem quiser ver, eu vou colocar abre colchetes, avançado, fecha colchetes, para as aulas mais aprofundadas, beleza? Agora vem aqui que a gente vai ver o oposto de um número. Observe os números menos 3 e 3. Esses números, que na reta numérica, a distância desses números até a origem zero é exatamente igual a 3, tá? Ambas as distâncias. A distância a gente coloca geralmente assim. Aí, pessoal, para calcular as distâncias, a gente usa uma coisa que a gente chama de módulo. A gente faz aqui o número em questão menos a origem, tá? Menos 3 menos 0, eu devo 3 e devo 0, eu continuo devendo 3, só que em módulo. E o módulo de um número negativo é positivo. A gente vê isso nas aulas de ensino médio, tá? Dá para introduzir o módulo no ensino fundamental, mas eu não sei se ele é introduzido. Agora, 3 menos 0 é igual a... Eu tenho 3 e devo 0, então eu fico com o módulo de 3. O módulo de um número positivo também é positivo. É só lembrar que é positivo. O módulo de um número negativo é positivo e o módulo de um número positivo é positivo. E o módulo de 0 é o próprio 0, tá? Então, os números, nós dizemos que eles são opostos, tá certo? O mesmo acontece com menos 5, 5, menos 15 e 15 e assim por diante, até mais infinito, tá certo? Menos infinito, ok? Então, observa aqui a reta numérica, que a gente tem o conjunto dos números inteiros e os pontos vão representar os números. Aqui é a origem, aqui é o 1, 2 e o 3. E aqui é menos 1, menos 2 e menos 3, tá? O que a gente está calculando é a distância entre esses dois pontos, tá certo? A distância aqui é 3, é o módulo, distância positiva, né? E a distância do 0 até o 3 também é 3, beleza? É isso que eu quis dizer. Os números opostos têm uma propriedade importante que será estudada com mais detalhes nas aulas posteriores, aprofundadas sobre o assunto. A propriedade é a soma de dois números opostos,
dá o elemento neutro da adição. Por exemplo, se eu quero fazer a soma de menos 3 com mais 3, eu devo 3 e pago 3, então fica 0. Menos 5 mais 5 também é 0, beleza? Agora vem comigo para a gente fazer a segunda parte da aula, que vão ser os exercícios resolvidos, tá? Como em toda aula fazemos. Então, número 1, calcule. O que nós temos que calcular? Letra A, 30 menos o 12. Antes de calcular, eu quero deixar uma observação para vocês. Vocês podem sugerir quaisquer tipos de subtrações que vocês quiserem, quaisquer tipo de exercícios. Sugiram os exercícios para eu fazer em vídeo, beleza? Pode sugerir qualquer coisa, qualquer exercício de subtração ou qualquer outro conteúdo, beleza? Aviso dado, então vamos lá. Vem comigo aqui no item A, 30 menos o 12. Beleza? Como que a gente vai fazer essa conta? Vamos observar aqui os campos unidade e dezena. A gente começa sempre da direita para a esquerda, tá certo? Então aqui nós temos uma conta interessante que ela vai ser talvez um pouquinho mais complexa. 0 menos 2 não dá. Por quê? Porque eu falei que a gente só pode fazer conta de subtração se o B for menor que o A, né? No caso, o 0 ser menor, o 2 tinha que ser menor que o 0, mas não é. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem 0 menos 2, tá? Não dá para fazer a conta nesse método. Então, a gente faz o seguinte, a gente empresta do 3 e fica apenas com 2. E já esse 0, eu acrescento uma dezena a ele, já que eu estava no campo das dezenas. Então, 10 menos 2, eu faço a conta. 8. 2 que sobrou menos 1. Eu tenho 2 no banco e eu devo 1, eu fico com 1. Beleza? Esse é o item A. Vamos ver o item B. 150 menos 47. Lembra, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, tá? E aqui é 0, tá certo? 0 menos 7 não dá. Tem que emprestar da dezena. 5. Fica 4, tá certo? E como eu emprestei uma dezena, fica 10. Era 0, fica 10, porque uma dezena tem 10 unidades. 10 menos 7 agora dá. Vai dar 3. Olha só, fiquei 4 menos 4 dá 0. E 1 menos 0 dá 1. Beleza? Item C, 1245 menos 519. Tá certo? Vamos tentar fazer um pouco mais rápido. 5 menos 9 não dá. Eu empresto do 4, fica 3. E aqui fica 15, porque eu emprestei uma dezena. Tá certo? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, dá 6. 3 menos 1, 2. 2 menos 5 não dá. Tá certo? Eu empresto do 1 aqui, fica 0. Aqui é 0. Aqui vai ficar 12. 12 menos 5, é só pensar assim. 12 menos 5 é igual a 10 menos 10 mais 2 menos 5. Tá? Então, aqui, 10 menos 5 dá 5. 5 mais 2 dá 7, tá? Então, dá para fazer dessa forma também. E 0 que sobrou menos 0 dá
0. Então, deu 726. Daqui deu 103, daqui... E a última conta aqui é 10.935 menos 6.977. Presta atenção que essa conta é talvez um pouquinho mais difícil. Então, vamos lá. Devagarinho. 5, aqui começa da unidade, dezena, centena e unidade de milhar, tá? Começamos da direita para a esquerda. Então, 5 menos 7. 5, não dá para tirar 7 de 5, tá certo? Vamos emprestar do 3, vai ficar 2. Aqui, eu estou doando, aqui, emprestando uma dezena, que são 10 unidades. Então, aqui fica 15. 15 menos 7 dá 8. Tudo bem? 2 não dá por 7, então vou emprestar do 9. Fica 8. E aqui vai ficar 12, porque eu emprestei 3, ficou 2. Emprestei 9, 8. Ou seja, eu emprestei de 9, ficou 8. Eu emprestei uma centena, que são 10 dezenas, então ficou 12. 12 menos 7 dá 5. 8 não dá por 9, presta atenção nessa parte. Eu não consigo emprestar da unidade de milhar aqui. Tem também dezena de milhar, tá? Que é 1. Dezena de milhar é 1 e unidade de milhar é 0. Eu não consigo emprestar da unidade de milhar, então eu empresto da dezena de milhar, que fica 0. Tá certo? Emprestando para a unidade de milhar, fica 10. Aí eu empresto de novo para centena. Aqui vai ficar 18. E 18 menos 9 dá 9. E aqui eu tenho 9. Menos 6 dá 3. Espero que vocês tenham compreendido essa conta, que ela é um pouquinho mais avançada, mas com o tempo vocês vão compreendendo. Beleza? Aqui, nós vamos ter que calcular no segundo exercício algumas expressões aqui envolvendo adição e subtração. A primeira é 2 menos 3 entre parênteses, menos 8. Fazemos primeiro o que está entre parênteses. Vamos lá. 2 menos 3, menos 8. 2 menos 3, se eu devo 3 e eu pago 2, eu fico devendo 1. Menos 8. Copio. Devo 1 e devo 8, eu fico devendo 9, beleza? Viu como que o truque é importante? Item B. 2 mais 10, menos 11. Tá certo? 2 mais 10, eu tenho 10 e eu recebo R$2, eu fico com R$12. Mas aí, eu estou subtraindo 11. Eu tenho 12 e eu pago 11 para o banco que eu estou devendo, por exemplo, eu fico com apenas 1, beleza? Item C. 100 menos 150, menos 210. Tá certo? Eu devo 150 e eu pago 100, eu fico devendo apenas 50. Devendo 210 e devendo 50, eu devo, observa bem, ó, eu vou fazer a soma desses dois, só que é uma soma negativa. Então, 0 mais 0, 0. 5 mais 1, 6. E 2 mais 0, 2, só que é negativo. Então, menos 260. E o item D é 999 menos 1.000. Eu devo 1.000 e eu pago quase tudo, que é 999, eu fico devendo 1. Mais 15, eu tenho 15 e eu pago 1 para o banco, eu fico com 14, beleza? Vamos ver o exercício 3 agora. Hoje pela manhã, a temperatura do Canadá era de menos 15 graus. Exercício somente para a gente entender bem, tá? Não, é um exercício hipotético. À tarde, essa temperatura diminuiu mais
7 graus Celsius. Qual foi a temperatura observada na noite desse dia? Tá joia? Então, pela manhã, a temperatura era menos 15 graus Celsius. Não vou colocar a unidade, porque a gente vai efetuar as contas primeiro. À tarde, essa temperatura diminuiu, subtraindo mais 7 graus Celsius, tá? Qual foi a temperatura observada à noite? A temperatura observada à noite é essa conta aqui, menos 15, menos 7. Então, vamos contar devagarinho nos dedos. Menos 16, menos 17, menos 18, menos 19, menos 20, menos 21, menos 20. Uma outra maneira de fazer é somar o 15 com o 7, porque é uma soma, só que negativa. Então, 5 mais 7 dá 12. O 2 mantém e sobe 1. 1 mais 1, 2. Isso aqui vai ficar negativo. Beleza? Menos 22 graus Celsius. Tá certo? Vamos para a próxima questão, então. Beleza? Na cantina do seu José, comprei 4 pães de queijo que custavam R$3 cada um. E paguei apenas R$10. Quanto eu fiquei devendo para o seu José? Então, eu comprei 4 pães de queijo, tá certo? Então, eu comprei 4 pães e eu vou multiplicar por R$3 cada pão. Aí vocês perguntam, por que eu faço isso? R$3 por pão. Ó, eu coloco até um símbolo de divisão aqui, tá? Por quê? Porque pães com pão, ou com pães no caso, que é um pão, eu vou simplificar e eu vou ficar apenas com o valor 4 vezes 3, R$12, tá certo? Eu paguei apenas R$10, então eu paguei 10 mais 10. Só que o preço era 12. Então, eu estava devendo 12, mas eu paguei só 10. Então, eu fico devendo exatamente 2, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Clique em curtir, faça comentário, inscreva-se no canal. Ok? Beleza? Grande abraço, ótimos estudos para vocês. Muito obrigado e tchau. Falou. Até mais.